Bom, boa noite a todos. Cá estamos para mais uma reunião do NEP Gesiel, em parceria com o Espiritismo.net. Hoje, 30/9/2025, hoje iniciamos mais uma passagem do Evangelho, uma passagem que está em Marcos e Lucas, a cura do endemoniado na sinagoga de Cafarnaum. Como está nos dois evangelistas, hoje a gente vai ler os dois evangelistas, né? Vamos ler Marcos e Lucas completo. Eles são bem parecidos, tem poucas diferenças, mas a gente lê os dois para iniciar o nosso estudo, né? Então, vamos lá. Primeiro Marcos, tá, de 21 a 28, se não me engano. Vamos lá. Entram em Cafarnaum e, após entrar na sinagoga, logo no sábado, ensinava. Maravilhavam-se no seu ensino, pois estava ensinando a eles como quem tem autoridade e não como os escribas. E logo estava na sinagoga deles um homem com um espírito impuro. E ele gritou, dizendo: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. O espírito impuro, convulsionando-o e bradando em alta voz, saiu dele. E todos ficaram assombrados, de sorte que debatiam entre si, dizendo: Que é isso? Um novo ensino? Com autoridade, ordena aos espíritos impuros e eles o obedecem? A sua fama logo espalhou-se em todo lugar, por toda a vizinhança da Galileia. Então, essa é a passagem de Marcos. Agora vamos ler a mesma passagem em Lucas, vocês vão ver que não tem muitas coisas diferentes, não. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava a eles nos sábados. Maravilhavam-se do seu ensino, porque a sua palavra tinha autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de daimon impuro, e gritou com grande voz: Ah, o que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. O daimon, arremessando-o no meio, saiu dele, sem lhe causar dano. Houve assombro sobre todos e conversavam uns com os outros, dizendo: Que palavra é esta que com autoridade e poder ordena aos espíritos impuros e eles saem? O relato a respeito deles espalhou-se para todo lugar da circunvizinhança. Então, aí está as duas passagens. A gente vai começar a comentar e a gente vai comparando os versículos de uma e de outra passagem. Olha, Marcos e Lucas estão aí, o primeiro versículo, né? Entram em Cafarnaum e, após entrar na sinagoga, logo no sábado, ensinava. E Lucas desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava a eles nos sábados. Muito bem. Então, pensando só nesse primeiro versículo, alguém quer fazer algum comentário antes da gente ler alguma coisa? Lembra de alguma coisa? Tem alguma intuição aí para falar alguma coisa? Eu posso falar, Valdete? Com certeza, querida. Pensando que a sinagoga era um lugar de estudos, né, de conexão com o alto, então a gente pensa que o homem que entra lá, mesmo que primariamente ele tinha valores na alma, ele estava buscando esses valores. E a gente vê que é num sábado, né, e entram, quer dizer também que é um fluxo contínuo de auxílio. Isso é importante, não é? Com Mas depois certeza. fala, desceu a Cafarnaum. E tem outras coisinhas também, assim, que pode tirar disso, né? Mas de primeira mão, o que me veio na cabeça foi isso.
Primeiro, o que me lembra também, a gente viu em outra passagem, eu não me lembro agora exatamente qual, mas que a gente falava de Cafarnaum. Cafarnaum foi o local que Jesus escolheu, vamos dizer assim, para passar a maior parte do tempo dele aqui, né, aqui na Terra, ali com a sua missão, né, ensinando, curando. O local onde ele passou a maior parte do tempo, né, era onde tinha também a casa de Simão Pedro, e a gente comentou que como foi esse lugar que realmente aconteceram mais coisas, né, de cura, de ensino, de conforto, de consolo. É, então, entrar em Cafarnaum, o Cafarnaum, né, na verdade, pode representar assim, um local, na verdade, um estado de espírito, vamos dizer assim, voltado para a questão do conforto, do consolo, da cura, do ensino, né? Então, já é um ambiente, vamos dizer assim, parece mais propício, vamos dizer assim, a isso, né? Então, como que entrar em Cafarnaum é como que entrar nesse clima, nesse estado de espírito realmente de acolhimento, de conforto, de aprendizado, né? Então, a primeira coisa que me vem à cabeça é essa questão de Cafarnaum aí. Realmente, a sinagoga, como a Denise falou, era o local de estudo, né? Então, no qual eles se reuniam realmente no sábado. Sábado, o Shabá, né? Era o dia de ir até a sinagoga, de ouvir o ensinamento reservado para a Paraxá, né? Reservada para aquela semana, né? Então, realmente, as pessoas que estavam ali estavam assim predispostas a receber um ensinamento, né? E quando a gente fala que ele na sinagoga ensinando, né? A gente lembra que realmente essa era a missão dele, né? Ele veio para nos mostrar. Ele não é o nosso guia, né, o nosso modelo, ele veio para nos mostrar qual era o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ele realmente a grande missão dele, né? A grande missão dele. Mas vamos ler um bocadinho aqui. O primeiro ensinava, né? Então, como a gente estava falando, né? Realmente era a missão por excelência do Cristo, né? Não só pelas palavras dele, mas por gestos e palavras, né? Transmissão da sua experiência enquanto espírito puro aos que ainda estão imperfeitos, né? Não um Cristo que salva simplesmente, mas aquele que mostra o caminho, que é o nosso guia, né? Então, esse ato essa missão, vamos dizer assim, por excelência que fala aí de dar e trazer um ensinamento, né? Não era só pelo que ele falava, mas essencialmente pelo que ele fazia, né? Como ele se comportava, como ele agia com todas as pessoas, né? Ou seja, era a vida por excelência dele, né? Era a vida toda, tudo que ele fazia, né? Tudo que ele fazia ou deixava de fazer, né? E aqui tem um trechinho só de Kardec, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Dá-se com os homens, em geral, o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem que vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto. Porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, pesa-lhes a obscuridade. Então, com relação a isso, a gente tem também a questão, por exemplo, relacionar isso aí às três revelações, né? As revelações foram fornecidas, vamos dizer assim, foram entregues à humanidade à medida que a humanidade foi adquirindo mais maturidade, né?
como ele fala ali, as gerações têm sua infância, juventude e maturidade. A gente pode até, para essas 3 palavras aí, relacionar as 3 revelações, né? Primeira, segunda e terceira, infância, juventude e maturidade. E quando ele fala ali, né, que a semente lançada na terra fora de estação não germina, a gente pode até falar assim, puxa vida, mas na época de Jesus, realmente ele lançou a semente a todos que o ouviam, a todos que passavam, a todos que o ouviam, que o viam, né? Mas, então ele lançou a semente a todos, mas nem todos aceitaram, né? Nem todos o seguiram, né? Então a gente pode falar, nossa, mas ele lançou lá no tempo errado a semente, né? Fora do, lançada na terra fora da estação, não germina, né? A gente jamais pode pensar dessa forma a respeito de Jesus, né? É, a semente foi lançada para toda a humanidade e ela vai germinar no momento oportuno para cada um, né? E o que ele completa embaixo, né? Porque à medida que o homem vai se desenvolvendo, ele, por si só, ele procura a luz, né? Então, a gente pode até ver que algumas sementes, se você comparar na natureza, algumas sementes, elas germinam mais rapidamente que outras, não é? Tem algumas que demoram muito mais para germinar, né? Me lembro tanto na época de infância que eu gostava tanto de jabuticaba, né? E todo mundo falava que jabuticaba demora, quem planta jabuticaba não colhe jabuticaba, né? Porque ela demora tanto para dar frutos, né? Então, é assim também, né? As sementes estavam todas ali, plantadas no momento certo, no horário, né? No local certo. Mas muitas vão germinar em outros momentos, né? Cada uma germinando no seu momento. Cada um de nós tem o seu momento, né? E aí, eu coloquei uma questão do livro dos Espíritos. Por que não ensinaram os Espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Por que não foi ensinado lá atrás, né? Na época de Jesus, as coisas que o Espiritismo traz hoje? Resumindo, é essa a pergunta, né? E é muito clara a resposta, né? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos. E não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora, com seus ensinos, embora incompletos, preparam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Então, Jesus, ele próprio falou, né, que ele tinha muita coisa para dizer, mas que a gente não estava preparado para receber, né? Inclusive está aqui, salvo engano, né? Ui, meu Deus, espera aí. Que muita coisa que ele falou que ele tinha muito mais a dizer, né? Mas que a gente não tava ainda preparado para receber, né? Não está aqui, não. Achei que estava aqui, não está. Tem só um pedacinho aqui do Caminho, Verdade e Vida. Ó. No imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. Aqui, só com esse primeiro parágrafo aqui, eu me lembro daquela passagem lá do Obreiros, né, com o Asclépios, né, ele se materializa lá dentro de um quadro, né, e depois da fala dele, as pessoas vêm procurá-lo com dúvidas a respeito de problemas ali que elas estavam vivenciando, né, e para cada uma delas, depois de ser feito o pedido ali, de relacionar qual era, de mostrar qual era a situação que elas estavam vivendo, né? Ele retirava ali das obras da túnica um versículo e lia um versículo do Evangelho, né? Como a nos dizer que a cada dificuldade que a gente passa na vida, a gente vai sempre encontrar um consolo, uma orientação dentro do Evangelho, né? Que é o que está escrito nesse primeiro parágrafo aí, né?
que o conceito do Cristo e de seus colaboradores adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. E continuando, a lição do mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da adoração. É muito lindo esse pedacinho aqui, normalmente eu cito várias vezes esse pedacinho aí. O evangelho não se reduz a breviário para genuflexório, é roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. Ou seja, é um roteiro, assim, imprescindível, como ele coloca aí, né, para qualquer situação e qualquer posição, qualquer função que você esteja exercendo, né, e para qualquer situação que você esteja vivenciando. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Isso também é fantástico, né? Não é, a gente não tem que ser cristão só dentro da casa espírita ou dentro de qualquer templo religioso, né? A gente tem que ser cristão em toda parte, né? Em todos os momentos da nossa vida, em todos os relacionamentos. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, esquecer que somos cristãos na rua também, né? Ou dentro de casa, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Muitos discípulos nas várias escolas cristãs entregaram-se a perquisições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta nos altares de pedra. No entanto, espero Cristo, venhamos todos a converter no evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar, no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora das nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. É lindo esse trechinho do Emmanuel, né? Olha como que a gente tem que encarar o evangelho, né? Companheiro da prece, é uma condição que ele disse. Livro escolar no aprendizado de cada dia, é a nossa orientação, é a nossa orientação didática, né, para cada situação que a gente está vivendo. Fonte inspiradora das nossas mais humildes ações no trabalho comum. Ou seja, não é só fonte inspiradora quando você está dentro da casa espírita, na mesa mediúnica, ou sei lá, onde for, não. Em cada ato, em cada pequeno ato que você tem ali no dia a dia, né? E código de boas maneiras no intercâmbio fraternal, ou seja, como se relacionar com os nossos irmãos, né? Todos os nossos companheiros de caminhada. Comentários, pessoal? Sem comentários? Vamos prosseguir mais um pouquinho. Tem um trechinho aqui do Pastorino, falando de Jesus, né? Como era de seu hábito, num sábado, Jesus entra na sinagoga. Não se fala de seus discípulos, mas parece evidente que Pedro, André, Tiago e João, que moravam em Cafarnaum, deviam lá achar-se também como bons judeus, né? Que frequentavam a sinagoga no sábado. Era costume serem convidados os visitantes e assistentes a falar, e isso muito favoreceu a Jesus, e mais tarde também aos apóstolos, a divulgação da nova doutrina diante dos que se interessavam por assuntos religiosos. Isso era uma tradição, né? Quando aparecia alguém diferente ali na sinagoga, um visitante, um peregrino ali na sinagoga, sempre era dada abertura para que ele falasse alguma coisa, para que ele interpretasse, ou para que ele lesse, quando possível, né? Porque a maioria das pessoas não sabiam ler nessa época, mas se soubessem ler, né? De ler algum trecho da Torá, ou de comentar, né? Então, como o Pastorino diz aí, isso favorecia muito, porque quando ele entrava numa sinagoga, ele realmente era convidado a falar alguma coisa, né?
continuando ainda no Pastorino, Jesus, que representa a individualidade, ensina-nos, com seu exemplo, que mesmo aqueles que já não necessitam dos trilhos de uma religião, nada perdem em sujeitar-se às tradições de seu povo. Antes, devem aproveitar as situações que se apresentam para elucidar a todos as grandes verdades profundas do espírito. Deve, portanto, frequentar o círculo religioso a que se acha ligado, seja ele qual for. O que ele está querendo dizer aqui, com essa história de trilhos de uma religião? Todos os segmentos religiosos te dão, assim, orientações, né? Vamos dizer assim, de maneira mais objetiva, sei lá. Olha, você não pode fazer isso porque senão está errado, ou você não faça isso. Dentro do espiritismo não tem tantas essas coisas, mas tem muitos segmentos religiosos aí, né, que às vezes você, como até a gente comentou semana passada, às vezes você reconhece a pessoa, assim, sabe de qual religião ela pertence por determinado ato que ela está fazendo, ou por uma roupa que ela está vestindo, né? Então, a religião, alguns segmentos religiosos, eles colocam alguns trilhos, ou seja, algumas regras que a pessoa tem que seguir, né, para ser um seguidor ali, para ser aceito, vamos dizer assim, dentro daquela comunidade. E para que seja considerado, vamos dizer assim, um bom cristão, né, uma pessoa boa, enfim. Esses são os trilhos da religião que ele está querendo dizer. Mesmo a gente pode pensar até nos trilhos do Evangelho, quando ele nos dá algumas orientações de como nos portarmos, obviamente, né? Então, lembra que a gente falou um tempo atrás também, né, quando a gente estava estudando Gálatas, que a gente falou que até um determinado momento a lei era necessária como um ato de pedagogo, assim como um pedagogo, um tutor, que te orientava, você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo, né? E ela existiu até enquanto foi necessária para disciplinar aquele povo, lembra disso que a gente comentou? Então, é mais ou menos isso que ele está se referindo aqui, os trilhos de uma religião, né? Então, ele fala, mesmo aquele que não precisa mais dessas orientações, porque essas orientações, vamos dizer assim, já se tornar-se bom, vamos dizer assim, já se tornou automático, né? Não tem mais que, não posso fazer isso, porque senão, né? Não, é espontâneo, né? Jesus não precisava mais ficar pensando, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não precisava mais desses trilhos, né? Então, ele fala, o que ele quer dizer com esse texto? Mesmo as pessoas que já estão num patamar que vamos dizer, está, assim, mais elevado no sentido de que não precisam desses trilhos, vamos dizer assim, então eu não preciso mais ir para a sinagoga, não preciso mais ir para o centro espírita, porque eu já estou acima, né, essas palestras que eu ouço já não me dizem mais nada, né? Então, ele diz que mesmo essas pessoas, elas precisam ir, devem ir, né, ao templo religioso a que pertence, porque mesmo que ela, que o que ela vai ouvir não vai acrescentar nada para ela, a presença dela ou a atitude dela pode auxiliar outros que estejam ali, né? Então, é uma advertência para quem acha que já sabe de tudo e que não precisa ir na casa espírita, né? Não precisa estudar, não precisa fazer nada, né? É uma advertência a nós todos. Comentários, pessoal? Espera um pouquinho só. Primeiro a Zezé e depois o Hermes. Boa noite, pessoal. Boa noite, Val. Graças a querida. Deus, estou melhor hoje. Ó, esse trecho aí me lembrou muito aquela frase de Emmanuel que diz que a disciplina antecede a espontaneidade, né? Porque todos nós necessitamos de disciplina para nos desenvolvermos, né? Porque se formos totalmente espontâneos, nós vamos, assim, mostrar toda a nossa
inferioridade, né? Então, o que que acontece? Os trilhos, né, da educação que vamos pensar que a casa espírita, né, o templo religioso, seja ele qual for, é um local de educação espiritual, né? Onde nós aprendemos, ensinamos, né? Não só por palavras, mas principalmente por nossos exemplos, né? E Jesus, né, na sua grandeza, imagina o magnetismo que ele possuía, né, em que suas palavras deveriam penetrar-se na alma daquelas pessoas ali que estavam presentes, né, que estavam com o intuito do aprendizado. Então, esses trilhos ainda são muito necessários para todos nós, né? Isso. Nos indicarem um caminho que a gente não caia tanto, que a gente tenha mais, vamos dizer assim, condições de fazer boas escolhas, né? É isso que eu queria comentar. Muito bom, Cecília, é isso mesmo, com certeza. Sempre, sempre vai haver alguma coisa a mais para a gente aprender também, né? Não tem como parar, né? Não tem como parar. Hermes? Ok, boa noite a todos, todas, no caso. Boa noite. Vou ser até um pouco redundante, mas quando eu li aqui Não se esqueça dos trilhos de uma religião, é como se fosse um modo de condução da pessoa. Que Isso, trilho lembra a condução, né? Um bonde no trilho, pode ter um caminho, não é isso? isso, Então, é um modo de se conduzir. E quanto a exato. ir constantemente a uma casa religiosa, seja ela qual for, é importante porque as pessoas, de um modo geral, vivem no cotidiano com muitas divagações, muitas coisas próximas. E se a pessoa não for insistente, acaba esquecendo aquilo que aprendeu. A pessoa Também. tem que se manter, a perseverar, a perseverança. Se a pessoa não persevera em certas coisas, esquece, abandona e deixa de lado. Eu acho esses dois itens eu estava pensando nisso. Aliás, ela já falou praticamente bastante coisa, mas só para não, como eu tinha levantado a mão, eu concluí. Obrigado, viu? Imagina. Lenise? Aqui embaixo. Sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei de... Aqui a gente precisa se sujeitar, vamos dizer assim, sujeitar, né, para aproveitar as ocasiões. E como lá atrás fala que o templo, que é o templo de Deus é qualquer lugar, né? É a casa, é lugar de trabalho, é qualquer lugar. Eu estava me lembrando quando o Chico, pai dele, parece que falou que era para ele ir lá numa casa de, de prostituição, e a Uhum. hora que eles chegam lá, o que ele estava fazendo? Ele estava lá pregando, orando junto com elas, né? Com as mocinhas. Então, e isso me fez recordar que muitas pessoas não precisam mesmo, né, de professar uma religião ou estar numa sinagoga. A gente busca ali, mas não é só ali, é qualquer lugar, né, Valdete? Isso é importante. Isso é muito importante, esse estudo agora, assim, para clarear a gente e a gente fazer dos ensinamentos do Cristo em qualquer lugar. Né? Muito bom, Lenise. Bela lembrança, né? Espera um pouquinho. Apenas temos que vir para não fazer proselitismo, né? Denise? O espiritismo, não me consta que faça proselitismo, busca prosélito. Na época do cristianismo inicial, a gente vê que Paulo fazia, mas a doutrina espírita, até onde me consta, não faz proselitismo. Então, aí tem que ter cuidado para não cair nessa, não é isso? Não, mas aproveitar as oportunidades quando elas são, quando elas aparecem para a gente, onde quer que a gente esteja, né? Isso não é querer fazer, mas poder auxiliar quando a oportunidade aparece. É verdade, é verdade. Espera um pouquinho, deixa eu concluir, então. Eu tinha um amigo, acho que já faleceu,
e onde ele estava falando da doutrina espírita. Se tinha uma rodinha de companheiros conversando sobre futebol, ele se aproximava, a rodinha se desfazia, porque aí havia o fulano. Então, é o cuidado que eu chamo a atenção da gente. Eu falo muito da doutrina, sobre a doutrina espírita, quando a oportunidade aparece. Se não aparecer, eu não espalho, não, eu fico na minha, para não ser, como diz o outro, ser um cara chato. Tá, isso. Muito bom, pessoal. Então, vamos lá. Seguindo aqui, em relação à questão que a gente está falando do ensino de Jesus ainda, né? Então, portanto, texto aqui do Emmanuel, do Fonte Viva, ir e ensinar. Portanto, ide e ensinar. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, portanto, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Antes de prosseguir a leitura aí do texto, né? Só no terceiro ali, poderia Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Na verdade, ele mandou, né? Não querendo contrariar o Emmanuel aí, pelo amor de Deus, né? Mas, na verdade, ele mandou emissários, mandou missionários ao longo de toda a história da humanidade, né? Mas, da maneira como ele nos ensinou, só ele mesmo, né? Só ele. Poderia ter falado brilhantemente, mas ele veio até nós, né? Vir aos homens e viver, preferiu vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes realmente, né, como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura, honrou o trabalho e o estudo no lar, e em plena atividade pública, foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um, conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do eterno Pai e revelou-nos com o seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Se te propões, desse modo, cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Esse texto me faz lembrar aquelas duas falas que, salvo engano, são do Francisco de Assis, né? Ele fala, né? Ide e vai e pregue o evangelho por toda parte, né? Se necessário, use a palavra. Ou seja, ele está falando da exemplificação, né? E tem uma outra que eu não lembro exatamente como que é, mas que ele fala seja sempre o exemplo necessário, né? Porque você pode ser o único evangelho que as pessoas vão ler, né? O único evangelho que as pessoas terão oportunidade de ver, né? De ler. Então, a tua postura, o teu exemplo é fundamental, né? Algum comentário, pessoal, desse trecho, desse texto? Tem um ditado, Valdete, não sei se é só aqui no Sul,
E diz, faz melhor quem manda, não é isso? Entendeu? Não entendi o que você falou, não. Não, está falando que Jesus, né, que estava dizendo que Jesus podia ter enviado, e ele Ah, enviou, né, ele enviou, ah, ele fez questão de vir, ele próprio. Então, sim, tem um ditado que diz assim, faz melhor quem manda. Quer dizer, em vez de ele mandar, a própria pessoa fazendo é mais aceita, mais compreendido. ok. Então vamos lá, vamos para o segundo versículo. Maravilhavam-se do seu ensino, pois estava ensinando a eles como quem tem autoridade, e não como os escribas. E em Lucas está, maravilhavam-se com o seu ensino, porque a sua palavra tinha autoridade. Então, essa autoridade que eles falam, e não a dos escribas, né? Porque os escribas, assim, eram, dentre a maioria das pessoas, eram, assim, os únicos ali que sabiam ler, sabiam escrever, né? Era uma percentagem pequena da população que sabia ler e escrever. Então, esses escribas eram as pessoas que liam a Paraxá da semana, né, o trecho da Torá que era reservado para aquela semana, e faziam algum comentário. Mas eles faziam comentários como se tivessem decorado algumas falas que eles tinham aprendido com seus rabinos, né, com seus mestres, e só. Né? Então, assim, eu vejo assim, olha, trazendo para hoje isso, né? Trazendo para hoje, lógico que guardando as devidas proporções, né? Mas você, às vezes, eu já vi, por exemplo, diversas vezes, vou pegar dois exemplos que, para mim, são bem fortes. Eu já vi várias vezes, por exemplo, palestras do Arthur Valadares, que ele se envolve tanto com a fala que ele está proferindo ali, que às vezes a voz embarga e ele entra quase que para um choro, né? De tão, ele traz aquela emoção para a voz dele e a gente entra naquela emoção. Né? Muitas vezes eu vi Arthur com a voz embargada, assim, querendo chorar, no meio de uma palestra. Muitas vezes eu vi isso também com o Álvaro, né? O Álvaro Monderra, ele vira e mexe, eu vejo ele, né, saindo lágrimas lá no encontro do NEP Sul e Sudeste, lá, na fala dele, ele saiu enxugando os olhos, né? Então, a gente vê a emoção que sai do coração dessas criaturas e a gente se emociona junto. Então, como eu falei, guardadas as devidas proporções, né? Se a gente se emociona com alguns palestrantes aqui, você imagina o tanto que a gente poderia se emocionar e se envolver quando Jesus falava, com toda a sabedoria, com todo o ensino que ele tinha no coração, com toda a emoção, com todo o amor que ele podia transmitir, né? E não era o caso que eles ouviam normalmente todo sábado com os escribas que decoravam algumas falas e transmitiam para ele, né? Então, é isso que está dizendo aqui, né, nesse versículo, é isso que eu sinto aqui nesse versículo. Mas vamos ver aqui, ó, maravilhavam-se. A reflexão sobre as leis divinas, quando sincera, encanta, maravilha, realmente, né? Nós nos emocionamos, porque acessa nossa natureza, tá faltando um M aí, viu, gente? Acessa a nossa natureza mais profunda, nossa essência divina, o que há de mais belo dentro de nós, né? Quando a gente se emociona, assim, com um texto que a gente lê, né? Ou com uma fala, com uma palestra, assim, né? E a autoridade dele, né? A autoridade é condição essencial para que a mensagem seja bem recebida nos corações alheios. Decorre da harmonia entre a teoria e a prática, a explanação e a vivência, né? Que é o que a gente estava comentando a respeito da emoção trazida na fala de cada um, né? E aí, no Livro dos Espíritos, da existência de diversas ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes
há entre eles subordinação e autoridade, porque ele falou que Jesus falava com autoridade, né? Então ele tinha alguma autoridade em cima de espíritos inferiores a ele, vamos dizer assim? E a resposta vem forte, né? Muito grande. Existe sim essa hierarquia entre os espíritos, né? Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível, irresistível. Quer dizer, não é uma autoridade dada por um diploma, por um título, por, sei lá, por qualquer coisa, né? É uma autoridade que é conseguida, vamos dizer assim, pela ascendência moral que ele fala, e que é irresistível, porque na pergunta seguinte, ele fala, podem os espíritos inferiores subtrair-se a essa autoridade dos que lhes são superiores? E ele fala, eu disse irresistível, ou seja, ele falou, ali na pergunta de cima eu já falei, que é irresistível, é uma moral irresistível. Então não tem como o espírito inferior não se submeter, né, a essa autoridade. E por que a gente vê, por que também tem a relação, tem a ver isso, né? Porque na passagem fala que eles estavam na sinagoga e que entrou um cara, né? O Marcos fala que ele entrou na sinagoga. Mas se ele sabia que era quem Jesus, né? Por que ele entrou? Mas vamos falar sobre isso mais para frente, né? E aí tem um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, fala assim, mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, né? Falando da autoridade dele, da palavra que ele mostrava, né? Tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Então, não foi um legislador moralista com exclusiva autoridade na sua palavra, né? Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Oi, espera um pouquinho só. Fugiu para mim aqui. Pronto. Seguindo, mas dentro ainda do Evangelho. Entretanto, não disse tudo. Né? Ele mesmo fala, né, que ele tinha muito a dizer, mas que nós não íamos suportar, né? Limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdade que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Muitas coisas, né, que ele falou agora com a doutrina espírita que a gente realmente começa a perceber de maneira diferente, né? Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, dissesse fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha que contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Importava dar tempo para a ciência progredir e tempo para que nós amadurecêssemos mais também, né? Tivéssemos uma madureza espiritual melhor para realmente receber a doutrina espírita e, como ele fala, com novas ideias, novos conhecimentos, melhor entender o que Jesus tinha passado para a gente, né? Tudo bem, pessoal? Aqui a gente vai falar um pouquinho só sobre os escribas, apesar de que a gente já comentou, mas vamos lá. Ó. Os escribas, na verdade, eram um símbolo do intelectualismo puro, muitas vezes
desatrelado de uma vivência condizente. Portanto, era símbolo de falsidade, hipocrisia, aparências, não convencem e nem contagiam. Né, que muitas vezes eles conheciam a Torá, porque eles eram obrigados, vamos dizer assim, a ler ali toda a Torá, mas não queria dizer que eles vivenciavam tudo aquilo que eles liam, tudo aquilo que eles transmitiam, né? E aí um pedacinho do Pastorino. Marcos assinala a admiração dos circunstantes pela autoridade com que Jesus falava, não como os escribas, que, de modo geral, levavam os comentários decorados, tanto que o maior elogio, olha que interessante isso, o maior elogio que se lhes podia fazer era de não dizerem uma só palavra se a não tivessem ouvido de seu mestre. Quer dizer, eles tinham que repetir exatamente o que eles ouviram e nada mais, né? O povo habituara-se, pois, a ouvir sentenças pré-fabricadas, recitadas, e não interpretações vivas e palpitantes, objetivas e, acima de tudo, cheias de amor, que era a mensagem que Jesus passava, né? Tudo bem, pessoal? Fala, querida. Boa noite, pessoal. Desculpa Boa aí, noite. um pouquinho afastada, estou fazendo um curso. Eu me lembrei, Val, de uma passagem que, não sei qual é o evangelista que registrou, onde fala, né, porque Jesus fala por parábolas, né? E aí Jesus fala que ele fala por parábolas para aquelas pessoas e para os discípulos ele fala numa linguagem mais compreensível, que eles entendem melhor, né? E aí ele fala assim, fala para que, porque ouvindo eles não entendem, e mais algumas coisas, que na verdade era uma profecia, né, que estava acontecendo ali. Ele fala até o nome do profeta, não sei se é Isaías. Você lembra dessa parte? Eu lembro mais ou menos, Porque mas eu não estou ouvindo, sabendo exatamente, não. porque ouvindo eles não entendem, olhando eles Ouvindo, não, escutando, não ouve, vendo, não enxerga, alguma coisa uma assim, coisa né? assim. E aí isso se dá para que se cumpra a profecia tal. E aí a gente entende até o grau, né, de maturidade espiritual que eles ainda não tinham, né? Por isso que acontecia isso. Como crianças, né, eles achavam muito legal aquela história e tudo, mas não conseguiam ainda penetrar a essência do ensino, vamos dizer assim. Ao passo que com os discípulos era mais, ele conversava sem ser por parábolas, eles, né, era mais perto deles, conseguia compreender melhor, vamos dizer assim, que também era difícil, né? Mas Pedro muitas vezes não entendia, né? Ficava querendo saber o que é que ele falou com aquilo. Mas aí já era menos que quando ele falava com o povo. Eu não sei se alguém lembra, acho que o Kleber vai falar aí alguma coisa. Só antes de dar a palavra para o Kleber, eu me lembro de uma questão uma resposta de Emmanuel no livro Consolador, que ele fala, inclusive, que as parábolas são tesouros maravilhosos, mas que o entendimento está reservado para um futuro, né? Então, assim... Sementes, né? São sementes que um dia vão... alguma coisa assim. Então tem tudo a ver com o que você está falando, né? Porque pensar nisso é muito lindo, né? Que Jesus falava para aquele povo por parábolas, usando tantas vezes, usando coisas do dia a dia deles, né? O arado, a semente, o vinho, etc., né? Alguns entendiam alguma coisa, outros entendiam nada, né? Mas é uma fala que aos poucos ela vai sendo decifrada, vamos dizer assim, conforme a humanidade vai crescendo, né? Ele falava para o espírito imortal, né? Não só Isso, naquele momento ali, que eles iriam entender na maturidade aí do caminho evolutivo. Então, se pensar só nisso, é uma fala
grandiosa, né? Uma coisa fantástica, né? Um negócio... Atemporal. Pois é. Obrigado. Mas o Kleber... Oi, boa noite, gente. Oi. Eu tive que trabalhar, acabei ficando preso. A gente hoje também, a gente pensa assim, né? Como ela usou a expressão plantar, né? Jesus tinha que plantar no coração daqueles discípulos e eles imediatamente, de uma certa maneira, tinham que colher alguma coisa mais rápido. Por quê? Eles iam ser aqueles que iam pregar pelos reinos, né? Menos isso. Algumas coisas básicas eles tinham que entender. O resto era desenvolver seus próprios sentimentos para poder entender o restante que ele falou, né? Porque só com o sentimento desenvolvido que você consegue entender mais o que Jesus falou. Agora, eu uso mesmo dizer ainda que nós até repetimos alguns conceitos que Kardec... Acho que ele deu uma travadinha. Como é que a gente desenvolve isso? Repete palavras muitas vezes sem sentir. Né? Eu lembro muito bem que quando eu comecei a ler, então, eu lia, decorava um monte de coisa e eu praticava nada. Hoje eu consigo praticar 10%, talvez 15%, já evoluir 10%, 12%. Então, assim, isso é o processo mesmo. A gente vai repetir, a gente faz isso, repete, não está sentindo o que está fazendo. Toda hora falando de reencarnação, que aqui é o planeta de provas e expiações, e não fala assim, não são todos, graças a Deus, né? Não são todos, mas muitos falam que a gente tem que fazer isso, mas assim, como é que a gente faz isso? Como é que a gente muda o nosso comportamento? Como é que a gente muda a maneira de a gente enxergar as coisas? Nós somos muito privilegiados, né, de ter a doutrina, uma filosofia que é profundo o que Jesus falou. A gente tem conceito, e se nós juntarmos os conhecimentos da ciência hoje, nossa, é fantástico. Aumenta a nossa responsabilidade, mais ainda do que quando a gente era escriba, talvez, ou admirador dos escribas. A gente podia estar lá admirando os escribas que decoravam. Né? É isso aí, garoto. Muito bom. Vamos ver, gente, mais um texto aqui do Emmanuel, porque nós falamos lá atrás, né, dos que recebem um certo ensinamento, né, que tem algum conhecimento, né, que fazer com isso, na verdade, né. Então, é a questão da candeia, a candeia viva, ó, ninguém que acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia todos os que estão na casa. Jesus já falou, né, brilhe a vossa luz, né. Vamos lá. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Quer dizer, você tem que falar do evangelho em toda parte que você for, seja a pessoa queira ouvir ou não, você está falando, né? É isso que ele está se referindo aqui, né? Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo ao irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso à vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito
provisoriamente encarnado no círculo humano, goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de sua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Interessante esse último parágrafo, né? Porque aqui atrás ele falou que onde é que está? Deixa eu ver. Aqui. Que a claridade da lâmpada consome força ou combustível, né? Sem a força, sem o combustível, a lâmpada não acende, a candeia não acende, né? Então, o sacrifício aqui da energia e do óleo, da energia para a lâmpada e do óleo para a candeia, né? E aqui no fundo ele fala que o nosso óleo, o óleo da nossa vida, é a nossa boa vontade, é a nossa renúncia no sacrifício, né? É muito, muito bonitinho muito interessante essa relação que ele faz. Fala, querido. Não, tudo isso, né, a gente pode resumir numa palavra, né? A força, né? Tudo que a gente falou aqui, as palavras, são uma palavrinha com duas letras, fé. Porque quando você desenvolve, constrói a fé dentro de você, você consegue demonstrar, você consegue estudar, você consegue ter uma referência para tudo isso que a gente está falando aqui, não é? A questão é uma construção de fé. Quando a gente constrói essa fé, a gente coloca em prática. Esse é o nosso trabalho, é construir a nossa fé, buscar construir. Né? Muito bom, Hermes? Esse item 12 aí também é de muita importância. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. A pessoa, para explicar, para ensinar, para dizer, tem que estar com a veste branca, né? Não tem naquelas bodas. A veste nupcial. Essa é nupcial, justamente. Não é que a pessoa quer fazer uma coisa assim, não tem gabarito para tal. A pessoa tem que estar no trilho, como disse anteriormente, no modo de agir, para poder transmitir a palavra, senão fica duvidosa a coisa. É isso aí. Muito bom, querido, muito bom. Podemos prosseguir mais um pouquinho? Mais um versículo? E logo estava na sinagoga deles um homem com um espírito impuro, e ele gritou. E em Lucas fala, estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de daimon impuro e gritou com grande voz. Aqui em Marcos ele fala que o cara entrou, né, que Jesus estava lá, e depois logo ele entrou. Aqui ele já fala que já estava, né, na sinagoga. Aqui tem a diferença, né? Mas se você pensar de Marcos aqui, né, que o cara entrou na sinagoga, e a gente sabe que ele vai falar aqui, que ele sabe quem é Jesus, ou seja, ele sabia o que ia acontecer com ele, né? Ele fala, você veio o quê? Perseguir a gente, né? Então, se ele sabia disso, se ele sabia que alguma coisa contrária à vontade dele ia acontecer, por que ele entrou na sinagoga? Por que ele foi lá? Né? Então, o que explica isso? E mesmo se ele já estivesse ali na sinagoga, por que ele permaneceu ali? Por que ele não saiu? Né? Então, a gente vai pensar nessa questão da força, do magnetismo que tinha Jesus e da hierarquia espiritual que ele tinha. Não foi falado ali atrás que a autoridade voltando aqui, vamos ver onde é que a gente fala, que é uma ascendência moral irresistível,
quando ele pergunta, os inferiores podem se subtrair a essa autoridade? Ele fala, não, eu já falei para vocês ali em cima, é irresistível, é uma força irresistível. Então, ele ou é atraído para entrar, ou é atraído para permanecer ali, pela força, pela autoridade do Cristo. Quando ele fala, logo entrou aí, é a autoridade que emana, que vibra, que revela. Então, as muralhas na qual ele havia se isolado, o nosso amigo obsidiado aí, não conseguem resistir ao verbo divino de Jesus. Eles não conseguem resistir à força que tinha, à autoridade que tinha o verbo divino de Jesus, ou a presença de Jesus, a fala de Jesus, né? Por isso que ele se aproxima ou não consegue se afastar, né? Aqui tem uma fala que está em Hebreus, pois a palavra de Jesus, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, junturas e medulas. Ela julga as disposições e as intenções do corpo, e não há criatura oculta à sua presença. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, daquele a quem devemos prestar contas. E seguindo um pouco, né? Aí, porque no versículo fala assim, e logo estava na sinagoga deles, né? Logo estava na sinagoga deles. Então, é como se o obsidiado, o espírito estivesse se referindo na sinagoga deles, né? Ele não se considera parte daquela assembleia, está fisicamente ali, naquela casa de oração, mas espiritualmente ele está distante, o que nos ajuda a entender as causas do processo obsessivo. E aí a gente vê aqui no Livro dos Espíritos uma pergunta, por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Por que ele permite que hajam aí espíritos que podem nos obsidiar, que podem nos levar a cometer alguns atos, né? Influir aí nas nossas decisões, né? Então, veja, olha, os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Não precisava nem prosseguir a leitura, nós vamos ler, mas veja que coisa importante que está aqui, ó. São instrumentos para te colocar em prova, né? A gente fala de tentações, a gente tem que lembrar que a tentação nunca vem de fora, né? Às vezes aparecem sugestões de algumas pessoas, ou até de algum espírito desencarnado, né? Mas a decisão de acatar ou não é sua, né? Então, não é que a gente cai na tentação do outro, que o outro apresentou, não. A gente cai na nossa própria tentação, né? Nas nossas próprias tendências aqui que a gente não conseguiu trabalhar ainda, né? Então, ó, lê de novo, ó, os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Eles podem ser até instrumentos para a nossa elevação, né? Porque dependendo de como a gente enfrenta a situação que for com esse espírito imperfeito, a gente pode ou cair, ou pode se elevar, né? Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal, para chegares ao bem. A nossa missão, a missão dos espíritos, né? A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejeis praticá-lo. Você está desejando fazer algum mal, vai ter sempre alguém, um irmãozinho inferior que vai te ajudar. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-se para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem.
o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos seus atos. Ou seja, eles não te abandonam simplesmente, né? É assim que Deus confia para a nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra influência contrárias que se exercem sobre nós. Então, aqui a gente lembra daquela figura folclórica, né, de um anjinho e de um diabinho, né? No ombro um anjinho, no outro um diabinho, né, falando coisas, resumida, mais ou menos isso, uma figura folclórica, né, uma figura, né, mas é o que acontece, porque eles falam, você está pensando em alguma coisa complicada, vai ter quem vai te ajudar. Mas, aqui no 3 está, a nossa missão consiste em colocarmos no bom caminho. Né? Então, da mesma forma que aparecem esses amiguinhos a te conduzir ao mal, porque você está pensando no mal, porque você está com essa tendência, mas ainda existem os nossos protetores, nossos amigos espirituais, que vão nos ajudar a fornecer aí, como ele fala, restabelecer o equilíbrio dessa balança aí, né? Mas, de toda forma, Deus vai confiar a nossa consciência, a escolha, ou seja, ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio, né? A escolha é sempre sua, a responsabilidade, portanto, é sempre sua. Fala, Hermes. Eu estava aqui pensando duas coisas. Primeiro que esse homem que está na sinagoga, dito que depois vai ter o desenvolvimento, seria também uma prova para mostrar o poder de Deus, o que pode acontecer mais tarde. E segundo também, aí está para inserir nesse texto, que a obsessão nunca é feita por um espírito superior, sempre por um espírito inferior devido ao nosso pensamento. Correto? Sim, né? Se você pensar que a obsessão está te levando a uma atitude equivocada, né? Obviamente é porque você está sendo conduzido por um espírito inferior, né? Com certeza. Não há como um espírito superior te induzir a fazer uma atitude equivocada, né? De forma nenhuma. Mas vamos ler aqui, tem 2 textos, se não me engano, aqui do Emmanuel, sobre a obsessão, que é o que acontecia com o nosso irmãozinho ali, né, na sinagoga, né? Então, vamos ver, ó. Observando-se a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. Ou seja, do espírito que está provocando a obsessão e do espírito que está recebendo, né? Sintonia aí entre os dois. Fenômeno de reflexão pura e simples não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos, porque na essência muitas vezes aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. A mente que se dirige a outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se, porquanto ambientando a repetição atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. E, se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo o circuito de força, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver, agindo e reagindo um sobre o outro. Não há, por isso, obsessão unilateral. Toda ocorrência dessa espécie se nutre à base de intercâmbio mais ou menos completo.
Então, ele ressalta aqui a questão de que não são só espíritos desencarnados que podem propiciar essa condição, né? Mas que existem espíritos encarnados que vão montando aí situações, vibrações, etc., que acabam te convencendo a determinadas questões, né? E mais um, até para encerrar, acredito já aqui, no livro Estudo de Vida, em torno da obsessão, no Estudo de Vida, eles sempre trabalham temas que estão no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, né? Então, aqui estão as questões que foram levantadas aqui para escrever esse texto, né? Veja, o êxito do pensamento positivo depende do trabalho positivo. O projeto de edifícios importante reunirá planos magníficos, hauridos nas mais avançadas práticas da civilização. No entanto, para que se concretize, reclama o emprego de material adequado, a fim de que a obra não se transfigure em joguete de forças destrutivas. Numa construção de cimento armado, ninguém se lembrará de colocar varas de madeira em lugar das estruturas de ferro, nem de substituir a pedra britada por taipa de mão. Para que o trabalho se defina dentro das linhas determinadas, as substâncias devem estar nas condições certas e nas posições justas. Vamos à parte espiritual, né? Idênticos princípios regem o plano da alma. Se aspiramos ao erguimento de realizações que nos respondam ao elevado gabarito dos ideais, é forçoso silenciar os ingredientes que nos constituem a vida íntima, cultivando o bem nas menores manifestações. Qualquer ação oposta comprometerá a estabilidade da organização que pretendamos efetuar. Então, veja o que ele vai trabalhar aqui, ó. À vista disso, cogitemos de sanear emoções, ideias, palavras, atitudes e atos, por mínimos que sejam, guarda isso aqui. Todos nos referimos ao perigo dos agentes do mal que nos ameaçam. No entanto, os agentes do mal apenas dominam onde lhes favoreçamos a intromissão. A intromissão deles, via de regra, se verifica principiando pela imprudência da brecha. Eles não aparecem de uma hora para outra, eles vão se infiltrando aos poucos. Veja o que acontece, olha. Hoje é uma queixa, amanhã é um momento de azedume, cedo uma discussão temerária, mais tarde uma crise de angústia perfeitamente removível através do serviço. Agora um comentário deprimente, depois um minuto de irritação e, por fim, a enfermidade, a delinquência, a perturbação e, às vezes, a morte prematura. O desastre grande, quase sempre, é a soma dos descuidos pequenos. Estejamos convencidos de que, nos processos de obsessão, acontece também assim. O que ele está querendo dizer aqui? Trazendo para a gente, né? Hoje eu não estou com vontade de fazer evangelho, não, hoje eu vou pular. Hoje eu não estou com cabeça para fazer isso. No dia seguinte, hoje não estou com vontade de ir na casa espírita, não. Hoje eu vou assistir um filme aqui que está anunciado ali, hoje eu não vou falar que eu estou doente. E assim vai, gente. Hoje é uma coisinha que você deixa para trás, amanhã é outra coisinha, e assim você vai se desligando aos poucos do caminho correto, né, do bom caminho, vamos dizer assim. Aos poucos você vai se desligando, e aos poucos, à medida que você abre uma brechinha, eles também vão se aproximando e vão se infiltrando, porque não tem espírito inferior que chega já arrasando, né, e você... Não, a obsessão começa devagarzinho, nas pequenas coisas que você deixa de fazer, ou nas pequenas coisas que você faz. Né? Fala, Soraya, querida.
Como que chama esse texto do Emmanuel? Esse texto está no Estudo de Vida em torno da obsessão. Tá joia. Obrigada, muito bacana, gostei muito. É muito interessante, né? Então, é muito importante a gente ir observando cada ato. Aqui, ó, os 5. A vista disso, cogitemos de sanear emoções, ideias, palavras, atitudes e atos, por mínimos que sejam. Às vezes vem uma ideia assim complicada, você está num negócio, vem um negócio meio esquisito, assim, vamos repelir, vamos, sabe, tenta deixar de lado aquilo, né, já faz uma oração ali, já faz um pedido, sei lá, né, mas não, porque aqui, ó, a intromissão deles, via de regra, se verifica principiando pela imprudência de uma brechinha qualquer, por uma brechinha qualquer que você apresente, né, eles podem ir se infiltrando aos bocadinhos. A Soraya, acho que já falou, né, e o Hermes? A Soraya quer falar mais alguma coisa? Não. Não. Hermes. Pode falar, Hermes. É só para dizer uma coisinha, o famoso vigiar e orar. Sim, sem dúvida. Está sendo dito aí, né? As mínimas coisas que sejam a nossa vigilância, porque essa hora que a gente abre uma brecha, estão 459 de Livro dos Espíritos, eles estão sempre à nossa volta. Se a gente abrir a brecha para um caso ruim, eles aproveitam. Então vem o vigiar e orar. É isso. Exatamente. Muito bom. Mais algum comentário, pessoal? Oi, Valdete. Fala, querida. Então, a gente começa primeiro com a gente, né? E aí, se a gente não se resguarda, nós vamos passando ali para o nosso grupo, né? Aonde a gente estiver envolvido ali, as pessoas também vão sendo envolvidas com aquele pensamento negativo, com aquela, dá uma super importância à autoridade de alguém, ao que alguém é melhor, que sabe falar melhor, e a gente vai, quando a gente percebe, a gente já está totalmente envolvido, né, na instituição, às vezes, por conta dessa imprevidência aí, dessa invigilância nossa, né? E assim começa dentro do nosso lar, na instituição, onde a gente estiver. É preciso ter esse cuidado que Jesus coloca. Aonde tem o ensinamento, né, evangélico, há esses nossos irmãozinhos aí que não querem que o processo continue, né? Então, vamos acabar logo com isso daí, vamos... E a gente percebeu que o espírito aqui inferior, ele enfrenta até Jesus, né? O que queres conosco? O que você está pensando, né? Olha que forma audaciosa de se referir a Jesus, né? Então, se eles fazem isso, ou fizeram isso naquele momento em que Jesus estava sendo testado também no seu processo, né, de início ali da pregação, do seu ministério, acho que era o começo, não era não, Valdir? Quando ele começa a fazer as curas, não é? Quando ele Eu não sei exatamente o momento dessa passagem, sinceramente, eu não me ative a isso. Então, era o primeiro circuito dele lá pela Galileia, quando começa a acontecer essas coisas. Mas, no fundo, é o que o nosso amigo aqui, seu Hermes, falou, que é da invigilância mesmo nossa, que é o cuidado que nós temos que ter, porque somos o tempo todo também influenciados de forma negativa para não fazer as coisas boas. Né? É isso. Muito bom, muito bom. Essa questão que você levantou, né, dentro da casa, dentro da própria instituição, né? É por isso que a gente tem que estar preparado, assim, espiritualmente, mas preparado também com conhecimento, né? Porque às vezes as sugestões surgem assim, mas se você tiver
bem preparado espiritualmente e com, né, com estudo e tal, você vai reconhecer também, né? Tem essa questão também, né? Então, vamos tem sempre tomar muito cuidado, né, com isso. Gente, a gente para por aqui. Semana que vem, então, a gente vê essa resposta nele, né? O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Quer dizer, o cara sabia quem ele era, sabia que talvez fosse destruí-lo, como está aqui, né? Por que ele estava lá, né? Então, mas a gente, então, para por aqui e semana que vem a gente prossegue, então, com mais um versículo, tá bom? Então, obrigado a todos, foi muito bom, os comentários foram excelentes, e, se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está de volta e prossegue com a nossa passagem aí. Tá? Então, fiquem com Deus, até a próxima semana.